Então, Tá. Então, Edu, então fale logo, se você quiser. Eu acho que uma coisa interessante em relação ao que a gente está falando, gente, é o seguinte. Vamos supor que o Brasil entre, né, nesse caos, tudo está levando a crer que vai entrar nesse caos, até porque bravata é uma coisa que funciona com os 30% que realmente acreditam nisso, porque tem um ódio reprimido tão grande que eles só querem ser vingados, não importa contra quem, não importa a que custo, eles querem vingança, então a bravata funciona. Só que é o seguinte, o vírus, ele não sabe falar português, o vírus não sabe falar inglês, o vírus não sabe o que está escrito nos livros de economia, o vírus não entende de teoria política, não entende nada. O vírus, ele fica procurando gente para pular de um para o outro, poder entrar ali na célula e se multiplicar. É isso que o vírus entende. Então, independente das bravatas que a gente falar, se a gente não tomar as atitudes corretas, o vírus ele vai continuar se multiplicando numa velocidade maior do que nos outros países, como a gente está vendo que os estudos científicos estão demonstrando. O que vai acontecer? Se isso acontecer, a crise no Brasil ela vai ter um pico muito maior e ela vai ter um estrago muito maior. O mundo está entrando numa fase de declínio e o mundo inteiro ele está fazendo já um faseamento do seu desconfinamento, não sei se existe essa palavra, mas saindo dessa situação, relaxando as regras de confinamento. O Brasil, entrando nesse pandemônio que a gente está falando aqui, vai todo mundo fechar as fronteiras para o Brasil. Não vai poder sair ninguém do Brasil e entrar em nenhum outro país. Não vai poder vir ninguém de outro país para entrar no Brasil. E aí eu quero que as pessoas entendam que nessa retomada, 1 mês, 2 meses, 6 meses, faz uma diferença tão grande. A gente que já larga, um dia, é isso mesmo, a gente que já larga de trás, já larga com uma produtividade ridícula, já larga com um crescimento muito abaixo do resto do mundo emergente, né? Nem do mundo desenvolvido, e abaixo também do mundo desenvolvido. A gente que está com dólar lá em cima, ou seja, não vai poder comprar tecnologia, não vai poder comprar os serviços que nos fazem ser produtivos como o resto do mundo. Além de tudo isso, a gente vai ter uma barreira sanitária, uma barreira física para o Brasil. Então, o que se mostra para o Brasil, se a gente continuar assim, em termos de atraso em relação ao resto do mundo, nessa retomada pós-crise, é absolutamente devastador em termos econômicos. A gente tem que ter isso na cabeça. Ou seja, aquele discurso de que ou é saúde ou econômico, por querer apressar essa história do econômico e fazer com que mais da metade das pessoas não estejam respeitando o confinamento, que são o que os dados mostram, a gente vai ter uma retomada econômica 100 vezes mais lenta do que o resto do mundo. E isso vai ser catastrófico para o Brasil. Lembrando que hoje está já o primeiro número, 1.200.000 pessoas já perderam o emprego nesse último trimestre. Nossa taxa de desemprego subiu para 12,2%. E as que continuaram empregadas, um contingente de vários milhões estão tendo seus salários diminuídos e não compensados, porque a regra aqui é extremamente draconiana em relação a todos os outros países. Tem pessoas perdendo 50%, 60% do seu salário com essas medidas que o governo tomou. Então, o que nos espera em termos econômicos é, assim, absolutamente dramático, principalmente porque eu acho que vão haver barreiras físicas, sanitárias em relação aos brasileiros. Vai ter preconceito em relação ao brasileiro depois dessa crise, porque as pessoas vão falar, se é do Brasil, não deixa chegar perto, que o risco vai ser maior.